Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo hoje aqui para vocês o pós-jogo de Flamengo 0, Santos 1, gol de Neymar, a mídia paulista aí exalando felicidade, alegria, só se fala de Neymar, mais do que a vitória do Santos, o grande feito da noite foi o Neymar, a imprensa paulista, logicamente, e serve de exemplo para poder a imprensa carioca saber discernir os momentos e atacar quando for necessário e revidar na mesma moeda, porque é muito chato ficar só ouvindo falar bem de Paulista e de Neymar e eles não exaltarem nada sobre o Flamengo quando vence, enfim, aquele blá 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 de sempre. Um grande abraço, vamos ao vídeo que interessa. Valeu! Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. A rodada do Brasileirão não está sendo boa para os cariocas. O Flamengo perdeu, o Botafogo empatou, Fluminense é quem pode salvar, joga hoje e vai ser a despedida do Arias. A derrota do Flamengo foi para o Santos na Vila Belmiro e o grande culpado foi esse cara aqui. Cinco jogos sem levar gol no Brasileirão, apenas uma derrota no campeonato. Isso até pegar o camisa 10 do Santos pela frente. Hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível de Série A. Um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa. Agora até a liderança está ameaçada, tudo por causa do Neymar. É uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo pro Santos. Do jeito dele. O último gol do Neymar no Brasileirão tinha sido em 2012, na primeira passagem dele pelo Santos. O cabelo agora tem tranças e não mais um moicano, mas algumas coisas continuam iguaizinhas. É o Neymar, né? Foi o Santos que começou em cima. Atenção para Real, passa a esquerda do gol! O Flamengo respondeu. Plata chutou da entrada da área. Bola no Plata no gol, espalma, Brasão! Missão ingrata era segurar o Neymar. Alguns se arriscaram, falharam. Nessa chance, o craque deixou o David Washington na boa. A finalização passou muito perto. Bateu na ponta do dedo, foi buscar o Rossi, escanteio. O Santos levava perigo, mas era o Flamengo que tinha a bola. E criava. Danilo tentou de cabeça. Arrascaeta deu de calcanhar pro Plata. Que jogada do Arrasca pro Plata! Toca no Brasão e vai embora! Do outro lado, Rossi precisou se virar nessa chance do Neymar. Defendeu Rossi contra o Neymar na entrada da meia-lua. Mas a noite era mesmo dele. Neymar recebeu na área, deixou para trás Léo Pereira e Varela e fez o que faz de melhor. Terremoto na Vila Belmiro! Será que o 10 da Copa do Mundo voltou? Um cara que é diferente como ele não pode ter tanta liberdade assim. No momento que a gente errou ali do gol ali, a gente estava muito exposto, muito aberto. E infelizmente ele teve a sorte, teve os méritos dele ali de fazer o gol. Na comemoração ainda meteu uma marra para cima do técnico Felipe Luiz. Eu te falei. E o jogo terminou assim. O homem mais abraçado da Vila Belmiro. Flamengo, na minha opinião, é o melhor time do campeonato. Então é muito difícil jogar contra um time assim. Mas hoje a gente demonstrou que nós podemos ir muito mais além do que a gente está vivendo hoje. 1-0 Santos. Além da derrota, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique para o próximo jogo, suspenso depois do terceiro cartão amarelo. Por enquanto, o time segue na liderança do Brasileirão. Mas isso muda se o Fluminense não vencer o Cruzeiro hoje. A única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente não fizemos. Nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo, um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez e nunca é fácil jogar contra o Fluminense. E como você viu aí, o Bruno Henrique levou o terceiro amarelo e não joga o Fla-Flu de domingo. E o Pedro, será que volta? Felipe Luiz não quis entrar em detalhes sobre o camisa 9. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. O Flamengo era muito favorito, mas nem sempre o favorito ganha. Deu peixe com gol de Neymar. Vamos ouvir personagens da vitória por 1-0. Vamos lá. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já
encerrado, é um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é muito difícil jogar aqui na Vila, no time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Então, esses jogos se entende com que é não normal, mas que pode acontecer de você perder algum ponto. Todo mundo sabe a qualidade que o Neymar tem, o importante que ele é para o nosso futebol. E hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível de Série A. A gente via nos duelos, via nas recomposições, até mesmo ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros. Primeiro, falar da qualidade dele, que ele atingiu na parte física, né? Pela dedicação, primeiro pela dedicação dele, tá cumprindo os trabalhos, a alegria que ele tá, né? De estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar o Santos a chegar numa posição melhor, que é o nosso objetivo, o nosso desafio, e depois fazer parte da seleção, retornar à seleção. E ele tem feito uma dedicação muito grande, ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito, marcou, ajudou muito, né? Olha aí, gente. Vimos tanto o Kleber Xavier, técnico do Santos, quanto o Felipe Luiz, técnico do Flamengo e ex-companheiro de Neymar na seleção brasileira, os dois elogiando a parte física do Neymar. A parte técnica, ninguém precisa falar nada, todo mundo sabe. O problema do Neymar nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, tem sido o físico, as lesões, retomar ritmo de jogo. E ontem acabamos de ouvir os técnicos e todos nós vimos. Ou não, Eugênio? Qual a sua análise? Não, acho que o próprio Neymar falou depois do jogo que ainda não está 100%, né? Ainda não está no melhor da sua forma, porém, destacar que ele completou o jogo, o que não acontecia há 5 meses. E o que nos últimos anos foi raríssimo, né? Teve aquele período ali... Não só completou o jogo, fez um bom jogo ou não? Não, que a gente está tocando primeiro no aspecto físico, tá? Ah, boa. Primeiro, foram 90 minutos. Ele não foi substituído, não precisou ser substituído. Isso já é um ganho muito grande, Abel. Tem sido muito raro. Depois, um jogador, por exemplo, no jogo que ele foi expulso contra o Botafogo, ele estava até jogando, tecnicamente, ele se destacou mais do que ontem. Sim. Mas ele ontem, pontualmente, resolveu a partida. Ele teve 2 chances, essa daí a primeira, num rebote que ele pega de fora da área, né? Uma saída ruim do Rossi, depois o Rossi defende. E a segunda aí, até teve um momento do jogo... E outras jogadas, no primeiro tempo, por exemplo, fez uma jogada pelo lado esquerdo, tocou para a área, a zaga afastou. Teve uma que ele toca pro David Washington. Que o Rossi faz uma baita defesa, né? Tecnicamente é um jogador diferente, isso não há dúvida, né? A questão é que ele consiga manter ritmo e consiga evoluir fisicamente e ter uma regularidade em atuações. Caso isso aconteça, é um ganho muito grande para o Santos. Sim. E ontem ele mostrou essa qualidade, até porque ele desperta nos adversários um respeito maior, né? Sem dúvida. O cara, quando olha para ele já fica com medo de dar aquele bote, de ir de primeira na dividida. Até no lance do gol mesmo, o Léo Pereira fica com um baita receio. Inclusive, ontem, fique à vontade, quem quiser discordar, tá exagerando. Já fala agora o cálice para sempre. Não, mas falando sério, ele deu uma arrancada pelo lado esquerdo que só parou quando o Arrascaeta o segurou. Sim. Eu confesso que fazia tempo que eu não via ele dar uma arrancada daquela. Sim. E no lance porque que ele corta ali e dá um... Concorda ou tô exagerando? Que o Alan tira, ele tira 2 jogadores na marcação com uma tranquilidade que ele fazia, que não fazia há muito tempo, né? Eu acho que o físico do Neymar, até respondendo a pergunta que tá na tela, Bel, empolga sim, porque o Neymar ontem ele joga um certo período do primeiro tempo um pouco mais longe do gol, ali mais pro meio do campo. E no segundo tempo, quando ele vai pra frente, quando você imagina que ele pode estar cansado, o físico pesar, o Neymar conseguiu ganhar fisicamente da marcação do Flamengo e fazer o gol da vitória. No lance do gol, fazendo ele gol tava... de centroavante. Fazendo gol de centroavante. Até porque no final do jogo, ele, com a saída do David Watts... Ele acaba virando meio de centroavante. Claro que o jogador ainda mais móvel, mas ele fica ali e faz um gol de centroavante. Pega, protege, gira e faz. Ele estava posicionado como centroavante. No primeiro tempo, no momento em que o Flamengo tinha
volume de jogo que estava mais no presente. Porque o Flamengo perdeu. Perdeu. O gol foi do Neymar. E aí talvez o torcedor esteja com a sensibilidade mais aflorada. Eu acho que nas redes sociais, eu não vejo problema nas redes sociais, mas infelizmente são nas redes sociais que as coisas acontecem hoje. Eu não vejo nenhum tipo de problema, uma publicação de uma camisa, não vejo. Agora, no jogo eu vejo. Mas aí você tem que entrar lá nos comentários e saber qual é a reação dos torcedores do Flamengo. Foi story, então a gente não vai nem saber. Mas, provavelmente só o Wallace. Mas aí é o seguinte, olha aqui, olha aqui, vamos lá. Você criticar o Léo Pereira porque não fez uma falta, não fez o pênalti, deixou ser driblado pelo Neymar, é uma coisa. Isso é uma coisa. Se fizer pênalti no Neymar, é gol. Ok. Ele vai bater e vai fazer. Ok, é uma coisa. Você criticar o Arrascaeta porque depois que ele fez uma falta, ele foi lá, fez um carinho, um afago, perguntou se estava tudo bem, é uma coisa. Isso aí eu posso até concordar. Agora, publicar, ir na rede social do cara, porque o cara publicou que trocou camisa com o Neymar, e aí o cara vai lá e diz, como é que pode mostrar isso aí? Eu não vejo nenhum tipo de problema. Entrei aqui nas redes do Wallace, ele postou, tem alguns comentários, claro, mas a maioria é de craque, joga muito. Okay. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, é difícil responder pelo torcedor, né? Claro que é. Mas imagino que alguém irritado com o carinho oferecido ao Neymar vai ter. Porque sempre tem. É hora de mostrar trechos das entrevistas coletivas, começando pelo Cléber Xavier. Ultimamente o Neymar tem jogado muito por dentro e eu vou usá-lo nas duas funções, ou como 10 ou como falso 9. Depende do jogo, depende do momento do jogo, depende do momento dele. Como ele desenvolveu muito bem a parte física e a gente ia utilizá-lo por todo o jogo, eu treinei as duas possibilidades. Primeiro, falar da qualidade dele, que ele atingiu na parte física, né? Pela dedicação, primeiro pela dedicação dele, está cumprindo os trabalhos, a alegria que ele está, né? De estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando, os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar o Santos a chegar numa posição melhor, que é o nosso objetivo, o nosso desafio, e depois fazer parte da seleção, retornar à seleção. E ele tem feito uma dedicação muito grande, ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito, marcou, ajudou muito, né? E vai crescer, a gente vai ter cuidado. Agora a gente tem uma sequência que é difícil, e a definição do time eu vou fazer na sexta-feira. Amanhã eu trabalho, recupero quem jogou hoje, trabalho quem não jogou e começo a pensar no jogo para o Mirassol. Bom, é sempre difícil, né? Depois de uma derrota, mas primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade, para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. Agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Não sabemos se será o mesmo tipo de defesa que o Fluminense vai oferecer no próximo jogo, né? Talvez tome mais a iniciativa contra o Flamengo, que ainda é líder do campeonato. O Cruzeiro joga hoje, e mesmo que o Cruzeiro chegue aos 30 pontos, são 30 pontos alcançáveis, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai ter diferença de número de jogos ainda por um bom tempo. O time do Flamengo ontem fez um jogo muito abaixo daquilo que a gente esperava, fazendo uma análise rápida de tudo que aconteceu na partida de ontem, né? Fazendo umas análises posteriores ao encerramento da partida, a gente pode analisar algumas coisas. Do meu ponto de vista, um dos fatores preponderantes para a derrota de ontem foi a ausência de Gerson,
ou de um personagem que fizesse o mesmo papel que ele faz no campo, que é estar correndo em todas as posições, que é na linha de fundo da direita, cruzar para a esquerda, virar o jogo para a esquerda, ou estar na esquerda e virar o jogo para a direita, lançar a bola na área, se apresentar. Ontem faltou um pouco para mim, no meu entendimento, do Jorginho, do Luiz Araújo também, embora eu achei que o Felipe Luiz também errou em algumas situações, por exemplo, de tirar o Bruno Henrique, de tirar o Luiz Araújo. São jogadores que, mesmo não estando bem, são jogadores superiores ao elenco do Flamengo que temos no banco de reserva e poderiam dar um pouco mais. Se você viu o Neymar com a idade que tem, todos os problemas físicos que teve, jogar 90 minutos, com certeza Araújo poderia ter jogado os 90 minutos e ter feito, né, melhores condições, porque tem sempre um coelhinho da cartola, sempre tem uma jogada diferenciada, sempre tem um drible diferente, um chute colocado. Alan também, no meu entendimento, estava muito bem no jogo, não deveria ter saído. Jogadores também fortes e que têm grande vitalidade, força física para aturar aí um jogo inteiro, 2 jogos inteiros, ou o que seja. O Alan, inclusive, vem jogando menos que o Éric Pulgar, portanto, no meu entendimento, ontem o Felipe Luiz fez algumas mudanças que poderiam, sim, ter sacramentado aí o nosso, pelo menos, empate, né? Que não tivesse a vitória, mas pelo menos um pontinho de empate para poder deixar a gente numa situação um pouco melhor. Estamos líderes ainda, com o mesmo número de jogos. Caso o Cruzeiro jogue hoje e vença, o Cruzeiro assumirá a liderança com 3 pontos, mas tem uma partida a mais, porque eles já vão para 14 jogos, nós temos só 13. Portanto, o Flamengo ainda não está nada perdido, temos ainda, tínhamos essa gordurinha aí para poder errar e perdemos a partida, mas fica o alerta ligado para que o Felipe Luiz possa estar aí rapidamente com o Boto, vendo o que tem no mercado, o que pode ser feito, quem pode substituir o jogador no estilo de Gerson, sei que igual é difícil, mas com as mesmas características, ou fazer alguém entrar no Flamengo que possa movimentar esse campo e jogar mais. Temos aí o Matheus Gonçalves, que poderia ter ganhado ontem uma chance, vem de 2 jogos muito bons pelo Sub-20, fazendo gols, com assistências, enfim, estava num bom momento, poderia sim ter nos ajudado na partida de ontem, mas Felipe Luiz preteriu ele em nome de Wallace Ian e outros jogadores que entraram. No meu entendimento, o Felipe Luiz errou nas substituições, já falei isso aqui, estou sendo até redundante, mas é preciso deixar registrado. Ontem era um jogo sim para o Matheus Gonçalves, de repente ter até entrado, né, no início da partida, para poder controlar melhor o meio de campo, poder controlar melhor o lado do ataque do Flamengo, aproveitando que ele já vinha de 2 partidas excelentes. Então o cara, quando está com moral, está com o ego lá em cima, jogando bem 2 partidas, é bom que aproveitasse esse momento dele e deixasse ele ter jogado, no meu entendimento. Então o Felipe Luiz aí ficou devendo para a gente ontem, e infelizmente fomos derrotados, muito mais por questões internas do que propriamente o Santos ter mostrado alguma coisa, né? Foi aquela jogada, foi um relance, o Santos teve algumas oportunidades, o Flamengo um pouco perdido em campo, não sei se pela ausência da dupla principal no início de Léo Ortiz e Léo Pereira, mas fato é que algumas coisas ontem não funcionaram da maneira que vem funcionando e vemos o Flamengo aí daquele modo operante, né, antes do Mundial, jogando bem só Copa do Brasil e na Libertadores do Brasileirão, deixando a desejar na sequência aí 2 jogos. Mas fora isso, vamos para a próxima, domingo é Fla-Flu, e aí é jogo diferente, é jogo clássico, jogo grande, e com certeza entraremos aí, né, com mais vontade, com mais gana, com mais espírito de vitória e corrigindo os defeitos do jogo de ontem. Galera, um grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, um grande abraço a todos, valeu!